E eu lhe convido a abrir sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Oremos ao Senhor. Nosso Pai amado, Rei dos Reis, lhe agradeço porque nessa noite o Senhor, mais uma vez, proporcionou um momento especial para se alimentar os seus filhos, ou aquele cujo serão seus filhos, porque lhe falta aprender, lhe faltam se lavar, lhe faltam decidir. E eu creio que essa palavra, para alguns, será o propósito para uma grande mudança. Pois usa-me mais uma vez, Espírito Santo, para ensinar acerca do livro da carta aos Filipenses. Em nome de Jesus Cristo, lhe agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 3 em adiante. Já vou lendo o que Paulo escreve e ensina. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito Santo de Deus, que nós gloriamos em Cristo Jesus. Eu gostaria agora, eu vou falar uma versão, na versão Louis II, que é uma versão traduzida do francês, que eu gosto muito por ser francês. Olha que diz Paulo: e não colocamos a nossa confiança na nossa própria condição. Opa, muitos vão ter que ser ministrados hoje com essa palavra. Não colocamos a nossa confiança na nossa própria condição. Embora, disse Paulo, eu poderia colocar a minha confiança na minha própria condição. Pois se alguém acredita poder confiar em sua condição, eu ainda mais. Disse o apóstolo Paulo. Gente, é uma lição que nós vamos aprender, porque hoje já vou começar a tratar as pessoas que confiam demasiadamente na sua própria condição natural. Isso mesmo. Não é errado ter dons, não é errado ser dotados, né? E agraciado, porque os dons não deixem de provir do próprio Senhor. Alguns o Senhor deu um, outro deu 2 dons, outro deu 5. Então não é errado, ao contrário, devemos reproduzir, devemos multiplicar os dons otorgados pelo próprio Senhor. E já ensinei isso para vocês. Mas a linha é tênue, porque quando uma pessoa que possui dons e capacitações, essa pessoa passa a confiar demasiadamente na sua própria condição humana, natural, é justamente quando ali se inibe o poder de Deus nessa pessoa. Nessa pessoa. Confiar nas suas próprias condições. Cuidado, cuidado. E Paulo deixa claro aqui, ele diz, atenção, porque se eu tenho que me gabar, disse Paulo, sobre minhas próprias condições, então eu posso, eu tenho moral. E ele vai falar depois uma lista daquilo que Paulo foi, daquilo que Paulo experimentou no decorrer da sua vida, né? Que era um homem extremamente inteligente, capacitado, renomado, valorizado, até mesmo em tempo que perseguia os cristãos. Mas isso vamos ver depois. Então, cuidado para aqueles cujos tendem a confiar
demasiadamente na sua própria condição. E alguns que nesta noite estão me vendo, neste momento, não, obviamente são dotados de inteligência natural, né? Outros são capacitados com dons artísticos e outros são capacitados para talvez um empreendimento, capacitados para o dom de criar, de empreendimento, outros são capacitados na área do serviço, enfim. Mas você consegue entender o que Paulo quis dizer sobre confiar nas suas próprias condições? Quais condições Paulo está falando e retratando aqui? Das condições naturais do homem, atributos naturais. É isso que Paulo está falando aqui. Vocês precisam aprender hoje. Vocês querem ser usados por Deus? Acredito que sim. Vocês querem ver a graça de Deus operar através de você? Eu acredito que sim. Então, é impossível que a graça opera na vida de um escolhido se na condição natural ou no dom outorgado pelo próprio Deus, você não se esvazie de si mesmo, para que o dom operado seja usado pelo próprio Espírito Santo de Deus. A sua confiança excessiva relacionada à sua capacitação ou o próprio dom ou próprias experiências, elas podem inibir a graça de Deus que poderia operar em vós pelo próprio Senhor. Então, cuidado com todos aqueles que se acham muito inteligentes, demasiadamente inteligentes, forte numa área, eu domino aquela área, essa área. Você deve sempre ser humilde. E mesmo dotado, mesmo agraciado em dom, esse dom deve ser usado pelo Senhor na sua capacitação e no seu cumprimento, na sua execução. Eu posso ouvir um amém? É isso que Paulo nos ensina. Inclusive, mais à frente, Paulo lhe deixa claro que inclusive tinha muita moral, sim, para se gabar da sua capacitação natural. Mas Paulo entendeu e compreendeu que nós devemos dar valor significado às coisas segundo os padrões eternos e não terrenos. Olha que ele fala depois de dizer, não confie na sua própria condição natural. Diz assim, olha, disse Paulo, eu fui circuncidado no 8º dia de vida. Pertencendo ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Fariseu, amado, era e continua sendo algo relevante no meio dos hebreus. Porque um fariseu é um homem que sabe acerca da lei, um homem preparado, estudado, dedicado a poder instruir outras pessoas. É um mestre, né, para os judeus. E Paulo foi um fariseu. Né? Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, disse Paulo, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Então aí Paulo está dizendo, olha, eu tenho condição de dizer, eu teria, digamos assim, sim, condição de poder acreditar na minha própria condição.
Obrigado, pastor. Eu teria moral, isso mesmo. Eu teria moral de poder confiar na minha própria condição. Mas no versículo 7, mas o que para mim era lucro, ali está. Que isso possa ecoar em você. Para mim, o que era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Bom, vamos falar agora sobre lucro. Não o lucro aos olhos de Deus, o lucro para o mundo. O que é lucro para você? Eu lhe peço nessa noite que vocês sejam sinceros com você mesmo. Vocês querem uma mudança? Que comece em você? Então seja honesto com aquilo que você é. O que é lucro para você? A palavra lucro significa trazer vantagem ou benefícios próprios. Isso é o significado da palavra lucro. Pois eu vos digo nessa noite, muitos ainda estão lucrando muito, sendo que deveriam perder muito. Muitos estão lucrando quando deveriam perder. Inclusive, pessoas que nessa noite estão me vendo. Lucrando em quê, pastor Cris? Que tipo de lucro eu estou falando e me referindo? Lucrando quando você, por exemplo, satisfaz os seus desejos carnais ocultamente ou explicitamente, pois nessas situações vocês estão procurando lucro e não a perda. Lucrando quando o seu caráter é colocado à prova e Deus lhe dá a oportunidade de apresentar a mansidão e o domínio próprio. Alguns não querem perder. Não querem perder, então preferem lucrar, preferem tirar sempre vantagem, beneficiando sua carne, beneficiando seu orgulho, beneficiando e alimentando talvez seu rancor, lucrando e lucrando. Outros colocam a sua confiança apenas naquilo que se vê. E quando tudo vai bem, e quando não há necessidade de exercitar a fé, esses dizem que amam a Deus. Mas quando essa pessoa tem oportunidade de pegar o escudo da fé, pois essa pessoa, ela não pega seu escudo. Por quê? Porque a incredulidade. Estou falando com pessoas hoje aqui. Porque a incredulidade é o lucro dela. E porque sua confiança, para ela, está naquilo que se vê. A sua confiança está naquilo que é terreno, carnal. O que é lucro para o homem deve ser perda para você, amada igreja da OC. Vamos aprender a perder. E quantas palavras já ministrei, inclusive, sobre esse assunto. Então, amados, não poderia eu me gabar daquilo que, por exemplo, eu fui, assim como Paulo fala na sua carta? Você encontraria algum lucro em ser um cantor famoso, secular, internacional, aplaudido, em estádio de futebol?
pois para o mundo isso é lucro. Para o mundo isso é fantástico, é o melhor, mas para Deus é nada, é pobreza, é cegueira, é nudez. Você encontraria algum lucro ou vantagem em ter uma Ferrari na sua garagem? Homens que estão nos vendo nessa noite, jovens, presta atenção. Você encontraria lucro em poder possuir as princesas do harém de Satanás quando tu desejar? Acha que isso é lucro? A luxúria que Satanás pode te oferecer? É claro que muitos sabem que não é lucro. Sabem que não é lucro, porém lucram. Mas sabem que não é lucro. Sabem que é errado, porém continuam a lucrar. Por que ainda muitos de vocês negociam com os cambistas do diabo, cujo apresentam para você o lucro, apresentam para você o prazer, apresenta para você o caminho para a morte, apresenta para você a incredulidade. Cambistas que apresentam para você o lucro da ira. Por quê? Pois para entender o que é lucro para Deus, meus amados, vocês precisam se interessar naquilo que a Bíblia ensina e, claro, colocá-lo em prática. Nessa noite, meus amados, eu lhes farei mais uma pergunta. Por que alguns fingem que certas coisas não têm valor, sendo que ainda dá grande importância nessas coisas? Eu vou repetir. Por que alguns fingem que certas coisas não têm valor, sendo que ainda essas pessoas dão grande importância a elas? Basta talvez se lembrar daquilo que fizeram poucos dias atrás, alguns de vocês. Por acaso, tens ainda dificuldade na parte sentimental? E as tuas emoções afloram de tal maneira que por pouco você estoura? Ou talvez por pouco você abandona tudo e desanima? Ao ponto de permitir que a incredulidade seja o seu alimento? Se você é esse tipo de pessoa, eu lhe falo, por que você não pede ajuda aos líderes da UCI? Aos líderes desse ministério? Por acaso, esses não podem te ajudar? Deixa-se discipular pela palavra que nessa noite, que às terça-feiras e que o sábado eu vos dou, em nome de Jesus Cristo. Vocês têm dificuldade nos seus olhares? E sua curiosidade, talvez, é tão forte que não consegues viver em santidade? Então confessa seus pecados. Isso mesmo. Que o Senhor me usa para te direcionar. Confessa os seus pecados e dificuldades para um líder capacitado para lhe orientar o quanto for necessário fazê-lo para encontrar a sua cura. Alguém está lhe ensinando a perder? Você conhece alguém que lhe ama o suficiente e que se importa por você o suficiente para assim lhe ensinar o caminho para perder a fim de ganhar?
Ou aquele cujo te ensina está lhe ensinando a ganhar quando deveria te ensinar a perder? Pois presta atenção, meus amados. Falar ou pregar que deves perder o que desagrada a Deus, isso é o Evangelho. Isso mesmo. Mas lhe acompanhar para saber se perdeste e abandonaste o que pode lhe separar de Deus, isso é discipulado. Pregar o Evangelho é imprescindível e deve ser feito. Mas alguém lhe acompanhar para lhe ajudar e se assegurar que sua vida está no caminho do Senhor, isso é papel da igreja e é discipulado. Olha isso como o Senhor está nos ensinando hoje. Podemos deixar algo? É possível deixar algo cujo traz muito lucro sem intervenção humana? É possível, sim. É possível, sim. Mas há costumes. Existem costumes, existem vícios, existem apegos e ídolos que podem possuir raízes tão profundas, mas tão profundas que só um viticultor, só um jardineiro experimentado é capaz de cavar aonde tu não consegues alcançar. Isso mesmo. O pastor Cris Duran, nos seus inícios, conseguiu abandonar uma carreira internacional. Já falei inúmeras vezes. Foi difícil? Não foi tão difícil. De tão apaixonado eu estava por aquilo que eu tinha descoberto, por ter encontrado o tesouro que é Jesus, a palavra de Deus. Mas houve áreas muito mais difíceis. Houve áreas, para mim, que foram muito mais difíceis. E essas áreas muito mais difíceis, eu precisei justamente de um vinhateiro, de alguém cujo poderia ser usado por Deus para tratar raízes profundas, cujo eu mesmo não conseguia alcançar. Isso é papel da igreja. Isso é papel de um discipulado. Amém? Agora, pode certos demônios serem expulsos a distâncias, pastor Cris, sem intervenção humana, apenas pela fé da pessoa cujo confia na palavra? É possível? Pode ser. Obviamente, uma pessoa pode confiar e pode fazer com que os demônios saiam pela fé que essa pessoa tem e adquire pela própria palavra. Mas há casos que para que haja verdadeira libertação é necessário estar cara a cara e cavar raízes de figueira e alcançar regiões ocultas e sombrias, pois obviamente cabe ao viticultor e se a figueira está disposto a querer ser tratada. Vamos continuar. Olha que fala no versículo 8. Mais do que isso, disse Paulo, considero tudo como pedra, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. E eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a quem vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Uau! Agora presta atenção o que Paulo vai dizer agora. Quero conhecer
Cristo. Quero conhecer Cristo, o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Paulo disse, eu quero, falo tudo aquilo que nós vimos até agora, mas depois diz, eu quero conhecer a Cristo. Agora, você pode se perguntar, o que tem a ver conhecer Cristo com o fato de perder os valores que o mundo oferece? Tem alguma coisa a ver um com o outro, Pastor Cris? Tudo a ver. Tudo a ver. Se algum dentre vós alegam conhecer Cristo, mas ainda estão lucrando em áreas carnais, então, eu vou falar na linguagem moderna de hoje, cai na real. Cai na real, porque vocês estão se enganando. Para conhecer Jesus e não somente ouvir falar dele, é necessário que você ame. Ouvir palavra que o faça descobrir o verdadeiro valor das coisas eternas, cujo trairão lucro verdadeiro para a sua vida. E tudo aquilo que traz lucro para você, na escala da eternidade, obviamente, lhe fará perder do outro lado, para o mundo. Amém? Amém? Decide ser essa pessoa cujo Paulo está apresentando aqui. Para conhecer Cristo e ser conhecido dele, deves procurar um tutor, meu querido. Deves procurar um tutor, um companheiro espiritual que o incentivará a perder para que ganhes aos olhos de Deus. Para conhecer o poder de Deus e presenciá-lo ao seu redor, deves limpar todos os cômodos da sua casa, sem fingir de estar limpo, quando ainda há poeira. E alguém cujo lhe ama e está disposto a pagar o preço de o levar para o céu, por amor, essa pessoa deve supervisar a limpeza da sua casa. Se lhe ama, esse líder que se fala ser líder seu, ele deve se preocupar em saber como está a situação e a limpeza da sua casa. Olha essa casa que estou falando, me referindo. É essa casa. Ele deve se assegurar se o Espírito Santo terá prazer de ficar à vontade nessa casa. Não seria o papel da verdadeira igreja de Cristo, amados? Isso é o papel. Então, o que você procura? Lucrar ou perder? Pois não existe maior lucro do que conhecer o que é lucro aos olhos de Deus. E não existe maior lucro do que esse. Então, como a noiva pensa? Como que a noiva pensa? Como que um filho legítimo de Deus deve pensar? Certamente ele deveria pensar: Senhor, o que tu amas, eu amarei. E o que aborreces, ou o que odeias, Senhor, eu também aborrecerei e odiarei. Assim pensa um filho de Deus legítimo. Para odiar o que Deus odeia, às vezes requer tempo. Sabia disso? Por quê? Porque é um processo. Mas lembre-se que a igreja ela tem seu papel para que mude seus costumes e seus apegos. Mas se tu és verdadeiro, eu repito, se tu és verdadeiro, Jesus te chamará de Natanael. Você lembra de Natanael?
quem era esse personagem nos evangelhos? O Natanael, cujo Jesus falou a respeito. Vamos lembrar da história. Vamos lembrar da história. Filipe, ele contou a Natanael ter encontrado o Messias, Jesus, lembra-se disso, e Jesus de Nazaré, aliás, ele diz Jesus de Nazaré, filho de José, né? E diz a palavra do Senhor que ele reagiu no mesmo instante, dizendo o quê? Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? E Filipe, o que ele fez? Ele o instigou, dizendo, venha e veja. E quando Natanael foi ao encontro de Jesus, ele foi recebido, inclusive, de forma muito surpreendente, porque Jesus diz essas palavras, vejam, aí está um israelita em que não há falsidade. Em Natanael, Jesus, na hora, o elogiou, sem que Natanael o conhecesse, ele diz assim, essa aqui não há falsidade, é verdadeiro. Uau, uau. Pois a falsidade é o maior inimigo para seu tratamento. Eu vou repetir. A falsidade é o maior inimigo para seu tratamento. Pelo fato de Jesus encontrar Natanael, amados, um israelita sem falsidade, isso, claro, não significa que Natanael ele não tinha problema. Isso não significa que Natanael era santinho, perfeito, sem defeito. Não. Natanael precisou certamente ser tratado em várias áreas. Natanael não veio a Jesus até Jesus prontinho, não. Mas Natanael, por parte de Deus, foi visto como um homem que, mesmo tendo dificuldade em áreas, mesmo tendo limites, mesmo precisando ser tratado em áreas como todos os discípulos, em Natanael havia verdade e não tinha falsidade. Tremendo. Tremendo. Isso significa que esse futuro apóstolo, porque Natanael se tornará um futuro apóstolo, era sincero. E não ocultava o que estava presente nele, o que ele tinha verdadeiramente, áreas a ser tratada. O falso, ele oculta. O falso oculta porque sempre irá querer parecer verdadeiro. Qual potencial Jesus observou em Natanael? Será que Jesus observou um potencial? Com certeza. Mas qual potencial Jesus enxergou em Natanael na perspectiva de discípulo? O seu grau de santidade avançado? Não. A sinceridade. A sinceridade e transparência de Natanael fez com que Jesus observasse uma virtude imprescindível para o início de um verdadeiro discipulado com ele. Mas o falso, o que dirá o falso? Pornografia? Que nojo, pastor Cristo. Que nojo! Mas entra na pornografia. O falso dirá, Deus não quer que nós murmuremos. Mas é o primeiro a se queixar e de tudo reclama. Outro se gaba e dá testemunho de anos atrás, quando deixou de beber. Mas ainda empresta sua boca a Satanás, xingando em um culto sem confessar os seus pecados.
Outros se gabam na sua posição de mestre para ensinar, porque insensatos os convenceu que eram mestres. Porém, não praticam o que sabem. Isso é falsidade. Mas são como sepulcros calhados aos olhos do Senhor. Sabem o que é perder para Deus. Sabem muito bem, pregam e procuram evangelizar arrependimento dos pecados, mas são cegos. Porque ainda encontram lucro e vantagem no pecado, enfiando o garfo no sacrifício trazido dos membros para obter a sua gordura, cujo deveria pertencer ao Senhor. Lembra os filhos de Eli? Eles faziam isso porque esses queriam lucrar e não perder. Quem herdará do reino dos céus? Quem? Pois para aqueles que são verdadeiros e querem aprender a perder os valores deste mundo, pois aos olhos de Deus esses serão ricos e entrarão no reino dos céus. Eu termino com essa palavra, meus amados, em Filipenses 3:12. Olha que diz: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, disse Paulo, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Então, amados, eu não sou muito de falar sobre pensamentos alheios, sobre frases que homens já falaram, tal, né? Eu não sou muito de falar, e vocês que inclusive me seguem, sabem que eu me foco na palavra de Deus e não procuro sair nem para livros e pensamentos de homens. Porém, excepcionalmente, eu gostaria de falar essa noite acerca de um texto que eu cheguei a ler um tempo atrás e que chamou minha atenção. Um texto de um anglicano que já morreu, inclusive foi enterrado, né, numa cidade chamada Westminster, em 1533. E sobre sua tumba estava escrito esse texto. E olha o que esse homem diz. Ele diz assim: quando eu era jovem, a minha imaginação não tinha limites. Sonhava em transformar o mundo, mas com o tempo e mais sabedoria, descobri que o mundo não mudava. Então, decidi transformar o meu país. Mas descobri que ele tampouco não estava mudando, porque o mundo não queria mudar. Quando cheguei à velhice, disse esse homem, decidi firmemente mudar a minha família. Porém, ninguém se interessou a qualquer mudança. Mas agora, disse esse homem, no meu leito de morte, eu me dou conta que se a mudança houvesse começado por mim mesmo, então poderia ter mudado a minha família, poderia ter mudado o meu país e assim começar a mudar o mundo todo. Igreja, a mudança, ela começa em você. A mudança começa aqui. Eu quero que vocês entendam que o crescimento, ele é uma corrida
sem nenhuma linha de chegada. Por quê? Porque ela é contínua. Você não pode parar de querer crescer. Paulo diz em Filipenses 3,12, não que eu tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. É necessário que vocês se decidem em querer mudar e aperfeiçoar o seu caráter. Se vocês querem alcançar o prêmio final, o seu processo, o seu progresso, nesse sentido, deve ser diário, até o último suspiro. Se realmente você quer crescer, meus amados, e melhorar, eu gostaria de propor para vocês 3 pontos que pode lhe fazer desperdiçar anos da sua vida. 3 pontos que pode lhe fazer desperdiçar anos da sua vida se vocês não cuidar e se você não tratar hoje, imediatamente, aquilo que eu vou falar isso por parte do Senhor. Primeiro, a preguiça. Sejam jovens, sejam adultos, a preguiça. Segundo, a tentação de reportar tudo para amanhã. Eu falo tentação porque muitos são tentados em fazê-lo o tempo todo. Amanhã eu faço, amanhã eu mudo, amanhã eu faço, sendo que é algo cujo Senhor pede para você fazê-lo hoje. A tentação de reportar tudo para amanhã. Por quê? Porque reportar para amanhã o que deves fazer hoje pode lhe fazer perder oportunidades insubstituíveis. E depois você lamentar e já será tarde, porque essas oportunidades já passaram e já teve seu tempo. Amém? E a última coisa que pode lhe fazer desperdiçar anos da sua vida é a mediocridade. Ser medíocre na vida. Então, deem a partir de hoje o seu melhor de vocês mesmos, em nome de Jesus. Amém? Não procurem o lucro desse mundo. Procurem os valores eternos. Que isso é o verdadeiro lucro cujo deves procurar. Vamos orar. Pai amado, lhe agradecemos por sua palavra de ensino nessa noite. Uma palavra simples, uma palavra clara, cujo todos podem entender, sem exceção. Tomara que os detalhes, os pontos falados possam mudar e a partir de hoje fazer com que essa vida se coloque na posição de aprender e querer ser ensinada ou ser ensinado. Quando assim alguém cujo tem autoridade para tratar, posso apontar o erro dessa pessoa para dar oportunidade a ela se aperfeiçoar, progredir e se preparar para a eternidade. Muito obrigado por sua palavra, Rei da Glória, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.